Fala, galera! Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui é o Top que tá falando com você. E no vídeo de hoje, você vai conhecer as top 10 invenções que ninguém acreditava que funcionavam, mas que provaram o contrário e mudaram o mundo para sempre. Sabe aquela ideia maluca que parece coisa de ficção científica? Pois é. Algumas delas viraram realidade. E o mais impressionante, foram desacreditadas no início. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí. Qual invenção você achava impossível, mas que acabou funcionando de verdade? No final do século XIX e início do XX, a ideia de que o ser humano pudesse voar parecia absurda. Muitos engenheiros e cientistas respeitados da época diziam que era fisicamente impossível criar uma máquina mais pesada que o ar capaz de voar de forma controlada. Mas os irmãos Wright, dois mecânicos de bicicleta dos Estados Unidos, pensavam diferente. Eles estudaram o voo de aves, experimentaram planadores e investiram anos de testes. Em 17 de dezembro de 1903, em Kitty Hawk, na Carolina do Norte, eles conseguiram fazer um voo controlado com o Flyer 1, um avião de madeira com motor a combustão. A invenção foi ignorada e ridicularizada por boa parte da imprensa, que acreditava que a fotografia do feito era falsa. Só anos depois é que o mundo entendeu o que tinha acontecido. Hoje, a aviação é uma das bases da nossa sociedade global. Imagine só se eles tivessem desistido por causa das críticas. Nos anos 1940, Percy Spencer trabalhava com radares na empresa Raytheon, quando percebeu que uma barra de chocolate em seu bolso havia derretido misteriosamente. Ele suspeitou que fosse efeito das micro-ondas emitidas por um magnetron. Curioso, ele começou a testar com outros alimentos e percebeu que era possível aquecer e até cozinhar comida com ondas eletromagnéticas. Quando ele apresentou sua invenção, muitos acharam bizarro e até perigoso. Quem iria querer colocar comida em uma caixa de radiação? O primeiro forno micro-ondas era gigante, caro e usado apenas em restaurantes. Mas com o tempo, a tecnologia foi refinada e hoje está presente em praticamente todas as cozinhas do mundo. Uma invenção que nasceu de um acaso, desacreditada no começo, mas que se provou indispensável. Antes da invenção dos elevadores seguros, os prédios não passavam de 5 ou 6 andares. Construir mais alto era inútil. Ninguém queria subir tantos lances de escada. O problema não era só erguer o elevador, mas garantir que ele não despencasse se o cabo arrebentasse. Foi aí que entrou Elisha Otis, em 1852. Ele inventou um sistema de segurança que impedia a queda do elevador se os cabos se rompessem. Para provar que sua invenção funcionava, ele subiu num elevador em uma feira de Nova York e mandou cortar o cabo ao vivo. O elevador parou automaticamente e o público ficou em choque. Mesmo com essa demonstração, muitos achavam que a invenção não teria utilidade prática. Hoje, os elevadores são responsáveis por viabilizar os arranha-céus e redefinir a arquitetura urbana. Nos anos 60 e 70, quando os militares e pesquisadores começaram a trabalhar na ARPANET, o embrião da internet, muita gente achava que era apenas um projeto experimental sem aplicação comercial. A ideia de interligar computadores ao redor do mundo parecia ficção científica, e muitos especialistas diziam que jamais se tornaria algo popular. Até os anos 80, a internet era restrita a ambientes acadêmicos. Mas com a invenção da World Wide Web, por Tim Berners-Lee, em 1989, e os navegadores nos anos 90, tudo mudou. A internet transformou o mundo em velocidade recorde. Quem poderia imaginar que algo tão desacreditado se tornaria o centro da nossa comunicação, entretenimento e negócios? Nos anos 80, quando a tecnologia de impressão 3D foi criada, parecia apenas uma curiosidade cara. As primeiras impressoras eram lentas, imprecisas e caríssimas. Muitos diziam que jamais teriam utilidade prática fora de laboratórios. Mas o tempo mostrou o contrário. A tecnologia evoluiu, barateou e ganhou versatilidade. Hoje,
Impressoras 3D são usadas para construir casas, imprimir órgãos artificiais, fabricar peças para aviões, próteses personalizadas e até comida. Ela está revolucionando a indústria, a medicina e a construção civil. Uma tecnologia desacreditada que está moldando o futuro literalmente. A ideia de pular de um lugar alto e aterrissar em segurança com um pedaço de tecido parecia insana para muita gente. Quando o francês André-Jacques Garnerin fez o primeiro salto documentado de paraquedas em 1797, muita gente achou que ele fosse morrer. Ele subiu num balão a 900 metros de altura e se jogou com uma espécie de guarda-chuva gigante. O voo foi instável, mas ele sobreviveu. Mesmo assim, por décadas, o paraquedas foi visto como algo pouco confiável, só ganhando importância durante as guerras mundiais, quando passou a ser usado por soldados. Hoje é uma ferramenta essencial em diversas áreas, e até um esporte radical. Quando os primeiros marcapassos foram testados, nos anos 50, muitas pessoas tinham medo da ideia de implantar um dispositivo eletrônico dentro do peito. A sociedade via com desconfiança qualquer tecnologia invasiva. Mas Paul Zoll, um médico americano, acreditava que era possível regular os batimentos cardíacos com impulsos elétricos. Os primeiros aparelhos eram externos e incômodos, mas com o tempo, eles foram miniaturizados. A invenção salvou milhões de vidas e se tornou um marco da medicina moderna. Hoje, há marcapassos inteligentes que se ajustam automaticamente ao esforço físico da pessoa. Nos anos 40, os inventores Bernard Silver e Norman Woodland criaram um sistema de código visual para identificar produtos, mas ninguém dava muita bola. Varejistas não queriam investir em leitores caros e achavam que os códigos eram complicados demais. Foi só nos anos 70 que o código de barra se popularizou com o crescimento dos supermercados. Hoje, ele é essencial para o controle de estoque, logística e vendas no mundo todo. Uma tecnologia tão simples que parecia inútil, mas que virou um dos pilares da economia moderna. A realidade virtual foi prometida por décadas, mas sempre parecia uma tecnologia falida. Os primeiros equipamentos eram desconfortáveis, caros e com gráficos ruins. Durante muito tempo, as pessoas viam a VR como algo exclusivo para jogos ou experiências bobas. No entanto, com os avanços recentes em software, sensores e inteligência artificial, a realidade virtual passou a ser usada em treinamentos cirúrgicos, simulações militares, ensino à distância, arquitetura e até psicoterapia. O que era visto como brinquedo de nerd está se tornando uma ferramenta poderosa e transformadora. Durante muito tempo, a energia solar era considerada uma solução utópica. Os painéis eram caros, ineficientes e exigiam muito espaço. A indústria de combustíveis fósseis zombava da ideia de captar energia do sol para abastecer cidades inteiras. Mas com os avanços na tecnologia fotovoltaica, os custos despencaram e a eficiência disparou. Hoje, a energia solar é uma das fontes renováveis que mais crescem no mundo. Países como China, Alemanha e Brasil estão investindo pesadamente nessa matriz energética. Uma ideia que parecia loucura virou uma alternativa real contra a crise climática. E aí, qual dessas invenções mais te surpreendeu? Já pensou em quantas ideias malucas estão surgindo hoje e podem ser as grandes revoluções de amanhã? O importante é lembrar que o impossível de hoje pode ser o indispensável de amanhã. Se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque vem muito conteúdo incrível por aí. E comenta aqui embaixo. Qual invenção você acha que hoje ninguém leva a sério, mas pode mudar o mundo no futuro?